Meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar um pouquinho de renúncia. Vamos lá? Entrar em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está lá em São Lucas, no capítulo 14, versículo 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então Jesus está falando hoje sobre renúncia, né? A primeira parte sobre renúncia em relação às pessoas. E a segunda parte, a renúncia em relação aos bens. Jesus usa palavras duras aqui, né? Então, por exemplo, lá no versículo 26, se alguém vem a mim e não odeia, olha a palavra que Jesus coloca, né? Odeia. Então, Jesus não está falando para a gente de fato odiar. Jesus está falando para a gente desapegar de uma forma completa. Completa. Então, se tem alguém, por exemplo, na sua vida, enfim, seus entes queridos, pessoas que aparentemente te amam, mas te afastam de Deus, renuncie. Mas veja, essa renúncia tem que ser de uma forma com amor, né? Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que acha que não vai seguir bem no casamento, não case. Siga Deus e renuncie a isso. Agora, uma pessoa que casou e o casamento foi abençoado, o casamento foi consagrado, inclusive um casamento, enfim, né, que deu frutos, fecundou. Não renuncie a isso. Jesus não está pedindo para você renunciar ao casamento, uma vez que ele aconteceu. Renuncie ao casamento, sim, se possível antes, mas depois não faça isso. Não faça isso. Jesus está falando aqui para carregar a cruz. Veja no versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim não pode ser meu discípulo. Ah, Renan, mas eu vou ficar sofrendo. Também não é isso. Sofra o que for necessário. A gente não sabe muitas coisas, mas o caminho de Cristo é segui-lo. E aí você precisa crescer nas virtudes. Você precisa crescer na santidade. Não é o outro que tem que mudar, é você. As pessoas esperam que você dê um testemunho cristão de vida, mas elas não vão falar isso para você. Como é que é o testemunho cristão de vida? É uma vida de justiça, de paz, de amor. Elas não vão falar isso para você, mas Jesus está falando aqui. Veja, venha após mim. É isso que Jesus quer. E atrás dele, fazendo o que ele fez. Então, antes de querer mudar os outros ou querer ajudar outras pessoas, você precisa se aprofundar e crescer nas virtudes, na santidade. Ninguém dá o que não tem. Então, eu queria que a pessoa fosse mais paciente, fosse mais isso, mais aquilo. Será que você é? Né? Então, nesse ponto aqui sobre as pessoas, a gente precisa ter um olhar sobrenatural. Sobrenatural quer dizer um olhar de Cristo, um olhar com o Espírito Santo, um olhar com oração. Enfrentar, seja
essa cruz qual for, mas com Cristo, sabendo que com Cristo há vitória. Há vitória. Então se fortaleça nesse sentido. Se fortaleça. Na segunda parte aqui fala sobre a renúncia dos bens. Jesus não está falando, veja, ele não está falando aqui uma pessoa, né, que querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar com que terminar. Veja, não está falando que as pessoas não precisam ter esse dinheiro para conseguir construir uma torre. Jesus está falando, não construa a torre se você não é capaz. Renuncie. E aí no final ele completa aqui, né? Qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, assim como as pessoas e aos bens, Jesus quer que a gente se desapegue e coloque o que é importante, o que é essencial, com o que de fato é essencial, que é Deus. Lembra, tem uma outra passagem bíblica que diz, buscai as coisas do alto, tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais vos será dado em acréscimo. Mas buscai as coisas do alto primeiro. E é isso que Jesus nos pede aqui. Podemos olhar os santos. Santa Mônica foi uma mãe que passou muitas dificuldades, tanto com o marido quanto com o filho. Com o filho, era um filho que era do mundo, né? Um filho muito inteligente. Mas ela orou por décadas. Se não me engano, foram quase 30 anos. E esse filho se tornou o Santo Agostinho que a gente conhece. Parece que toda a oração dela foi uma construção para ser esse grande doutor que construiu um alicerce na igreja também muito forte. Então não duvide dessa graça de Deus, desse sobrenatural, mas Jesus às vezes vai só querer que a gente enfrente a cruz, carregue a cruz com Cristo, entregue e confie nele. E vai acontecer. Vai acontecer. A gente pode pegar o exemplo de São José e Maria. Abriram mão de muitas coisas para ter Jesus, criar Jesus, educar Jesus, sustentar Jesus, conduzir Jesus. Fizeram muitas coisas e abriram mão de outras, abriram mão de, enfim, outras pessoas, às vezes da família. Muitos rejeitaram, mas eles enfrentaram, eles carregaram essa cruz. E literalmente com Cristo, né? Porque Cristo faz parte da Sagrada Família. E certamente Jesus aprendeu também isso lá, com José e Maria. Vamos fazer a nossa oração de São José. Memorária São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo,
rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amigos, rapidamente contar para vocês como que eu cheguei a São José. Isso é um ponto interessante. Eu comecei a olhar para os santos, comecei a aprender dos santos, comecei a ver como os santos enfrentaram dificuldades parecidas, né? E todos os santos foram me levando para Maria. Maria é plena de virtudes, Maria é plena, está acima de todos os santos, todos os anjos, né? E naturalmente, durante as orações, os rosários com Maria, eu fui atraído por São José, como virtude, como santo, como intercessor poderoso, como pai espiritual, como protetor. E esse caminho aconteceu. Hoje eu vivo, estudo, aprendo, oro com São José todos os dias. E isso tem me fortificado, tem me levado a crescer nas virtudes. E eu quero dar esse testemunho aqui para você, né? Ide a José. Ide a José, está lá na Bíblia, no José do Egito. E isso foi uma prefiguração do que seria o José, muito maior, o José pai de Jesus. Então, e eu digo para você hoje, está passando dificuldade, está passando desafios, tem cruz que parece insuportável ou impossível de carregar. Ide a José, entregue a José, peça a José, recorra a São José. Ele vai te atender. Amém? Fique em paz, um grande abraço.